Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre álbuns de figurinhas. Eu já falei disso num outro vídeo, mas agora a gente vai entrar mais a fundo no assunto, né? Então nós vamos falar primeiro para quem é colecionador, tá? Então, uma pergunta que é normal se fazer é: quantas figurinhas eu devo comprar para encher um álbum de 620 figurinhas, por exemplo, né? Se procurar em algum site, blog ou vídeo, talvez digam 3.987 figurinhas, mas isso sem trocar, né? Que é 6 vezes e um tantinho a mais do que a quantidade de figurinhas do álbum, né? 3.987 é um número bom, né? Porque se você compra 3.987 figurinhas, você vai ter 619 figurinhas coladas no álbum. Quer dizer, só vai faltar uma, né? Isso em média, tá? Mas a probabilidade de você encher o álbum será em torno de uns 40%, mais ou menos. A outra pergunta que aparece é: quantas figurinhas eu devo comprar para que seja mais provável eu encher o álbum do que não encher, né? Aí você precisa comprar um pouquinho mais, 4.210 figurinhas, né? Quase 7 vezes a quantidade de figurinhas do álbum. E para ter 99% de chance de preencher, bom, aí o negócio fica feio. Você teria que comprar 6.840 figurinhas, tá? Então, realmente, sem trocar, fica muito difícil preencher o álbum. E trocando figurinhas, fica mais fácil? Bom, fica, né? Mas para a gente facilitar o raciocínio, nós vamos supor aqui uma situação, tá? Porque senão fica meio... as coisas ficam meio jogadas, né? Assim, você trocar com uma pessoa ou com outra, as coisas ficam meio jogadas. Então a gente vai supor uma situação e os números que eu vou apresentar aí abaixo foram calculados, tá? Eles não foram chutados, tá? Então você e 3 amigos compram 1.130 figurinhas de um álbum de 620, tá? É provável que vocês 4 vão ter mais ou menos umas 520 figurinhas coladas em cada um dos álbuns, tá? Então vai faltar mais ou menos umas 100 figurinhas para vocês 4. Os 4 vão ter aproximadamente 610 figurinhas repetidas. Dessas 610 figurinhas, né, mais ou menos umas 360 vão ser diferentes. E as outras 250 vão ser repetidas das repetidas, tá? Então você vai no primeiro amigo, né, sem que ele tenha feito qualquer outra troca, né? E propõe trocar ou comprar as figurinhas. Então é provável que ele vai ter 58 figurinhas que você não tem. Então vão te faltar agora 42 figurinhas. Aí você tem que correr no outro amigo, né? E é provável que ele vai ter mais 24 figurinhas que você não tem. Aí vão faltar só 18 figurinhas para você. E tem que correr no terceiro amigo antes que ele troque com alguém, né? E ele vai ter 11 figurinhas que você não tem. Então só vão te faltar 7 figurinhas. Para você sozinho, né? Você sozinho, para você conseguir que faltasse só 7 figurinhas sem trocar, você teria que comprar 2.800 figurinhas, tá?
Então parece um bom negócio fazer trocas, né? Bom, gente, agora a gente vai falar da parte matemática de álbuns de figurinhas, de probabilidade, essas coisas, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer assim é a gente precisa definir o que é PNP, tá? Funciona mais ou menos assim. Se, por exemplo, eu quero P de 4P. Então, eu desenvolvo o binômio de Newton P menos 1 elevado à quarta. Então, a gente obtém P à quarta menos 6P ao cubo mais 10P ao quadrado menos 6P à primeira mais P elevado a zero, que é o 1, tá? E é importante esse P elevado a zero, escrever assim o número 1. Agora eu troco o P, que está na base, pelo expoente de P. Então, aí eu obtenho P4P, que é 4 elevado a P, menos 6 vezes 3 elevado a P, mais 10 vezes 2 elevado a P, menos 6 vezes 1 elevado a P, mais 0 elevado a P. De novo, esse 0 elevado a P é importante, tá? Se, por exemplo, eu quisesse P3P, eu teria que fazer a mesma coisa, né? P menos 1 elevado à terceira e depois eu troco a base P pelo expoente de P. Então ficaria P3P é igual a 3 elevado a P menos 3 vezes 2 elevado a P mais 3 vezes 1 elevado a P menos 0 elevado a P. Esse PNP tem algumas propriedades até interessantes. Por exemplo, PN0 é igual a zero. Mas para que ele seja zero, a gente precisa considerar que 0 elevado a zero é igual a 1. Se P é menor do que N, então PNP é igual a zero. Veja bem, isso daí é questão de probabilidade, né? Se a quantidade de figurinhas que eu compro é menor do que a quantidade de figurinhas que tem num álbum, a probabilidade de encher é zero, tá? Depois a gente vai ver melhor isso daí. E PNN é igual a N fatorial. Isso é um resultado muito interessante, porque usando isso daí dá para a gente demonstrar aquele teorema famoso, teorema de Wilson. E qual é a probabilidade de completar um álbum de N figurinhas se eu compro P figurinhas, tá? Dá para demonstrar que ANP, que é essa probabilidade, né, é PNP dividido por N elevado a P. Esse ANP é a probabilidade de a gente encher um álbum de N figurinhas se a gente comprar P figurinhas, tá? Essa fórmula é exata, mas é extremamente trabalhosa se a gente tiver um N grande, que costuma acontecer, né? N de 400, 500, tal, né? Então, para calcular esse ANP, a probabilidade, né? A gente já viu num outro vídeo meu que trata sobre álbuns, né? Que se P é maior do que 4N, quer dizer, se a gente comprar 4 vezes mais figurinhas do que o álbum é, né? Que tem no álbum, então a probabilidade de encher um álbum de N figurinhas, se eu compro P figurinhas, é aproximadamente essa fórmula aí. 1 menos N menos 1 sobre N elevado a P, tudo elevado a N. Então, a gente tem alguns exemplos, né, em que eu calculo o valor exato e esse valor aproximado aí, né? No caso, por exemplo, se um álbum tem 5 figurinhas e eu compro 10,
a probabilidade de encher seria 52. Calculada aproximadamente seria 56. Né? Não é um valor muito legal, né? Assim, não é uma aproximação muito boa. Se o álbum tem 10 figurinhas, eu compro 20, né? A probabilidade exata é 21,47 e usando essa fórmula aproximada dá 27. Agora, se eu compro 4 vezes mais figurinhas do que tem o álbum, dá para perceber que a aproximação é bem melhor, né? Por exemplo, aí no caso, se eu tiver um álbum de 30 figurinhas, eu compro 150, a probabilidade exata é 82,78 e a probabilidade aproximada aí por essa fórmula, que é bem mais fácil de fazer, é 83,01. Uma pergunta que sempre aparece é o seguinte, né? Se eu tenho um álbum de N figurinhas e compro P figurinhas, qual é a probabilidade de eu ter exatamente, sei lá, H figurinhas coladas, né? Tá? Então, nós vamos agora definir a distribuição AHNP. Então, vamos definir o seguinte: AHNP é a probabilidade de termos H figurinhas coladas se comprarmos P figurinhas de um álbum de N figurinhas. E pode ser demonstrado que esse AHNP é PHP combinação de N elementos H sobre N elevado a P. Nós vamos supor aqui, só para fazer um exemplo, né, que a gente tem um álbum de 5 figurinhas e a gente compra 7 figurinhas. Então, a probabilidade de que eu só tenha uma figurinha colada é essa daí, 0,000064. A probabilidade de que eu tenha 2 figurinhas coladas é 0,016128. A probabilidade de que eu tenha 3 figurinhas coladas é 0,231168. 4 figurinhas, 0,5376. Depois vocês vão ver que esse valor aí é o maior porque é a média de figurinhas coladas que a gente vai ter. Tá? E a probabilidade de eu encher o álbum, quer dizer, de eu ter 5 figurinhas coladas, é 0,21504. E dá para notar não tão fácil, né? Mas se a gente somar todas essas probabilidades, vai dar igual a 1. E uma coisa que a gente depois poderia utilizar isso daí, que é o seguinte: se a soma é 1, então esse somatório aí, né, de somatório de H igual a 1 até N de PHP NHH é igual a N elevado a P. Isso daí dá para a gente usar em outras demonstrações. Uma pergunta que surge é o seguinte: por exemplo, eu tenho um álbum, né? E esse álbum é de N figurinhas e eu compro P figurinhas. Em média, quantas figurinhas eu terei coladas nesse álbum aí, né? Aqui eu estou representando por E porque é quantas figurinhas eu espero ter colado, né, no álbum. É a esperança, né, da distribuição aí. Então, nós vamos usar o exemplo numérico lá da página anterior e vamos calcular isso na força bruta, né? Então, a esperança seria 1 vezes
a probabilidade de uma figurinha mais duas vezes a probabilidade de duas figurinhas mais 3 vezes a probabilidade de 3 figurinhas, tal, mais 5 vezes a probabilidade de 5 figurinhas estarem coladas. E fazendo toda essa conta aí, a gente chega à conclusão que a média, né, nesse caso aí é 3,951424. Existe uma fórmula para calcular essa média aí, que é a seguinte: a média de figurinhas coladas num álbum que tem N figurinhas, eu compro P, é dada por N que multiplica 1 menos N menos 1 sobre N elevado a P, tá? E fazendo os cálculos aí, a gente vê que chega no mesmo valor. E aí agora é que eu repito aquilo que foi dito na página anterior, que a probabilidade da média, que é a média é 3,95, a probabilidade de 4, que é bem próximo, né, de 3,95, é a maior das probabilidades. Essa fórmula aí eu consegui demonstrar depois de alguns anos, sabe? A ideia veio depois que eu vi um artigo num blog chamado Elementos de Teixeira, que acho que infelizmente está sem novos artigos. Agora vamos aprender a calcular a variância da distribuição ANP. De novo, a gente vai usar o exemplo numérico da página retrasada lá, né? Então, onde eu escrever mi, eu estaria escrevendo a média, que é 3,951424. Então, por definição, a variância seria o seguinte: a probabilidade de 1 menos a média ao quadrado, mais a probabilidade de 2 menos a média ao quadrado, mais a probabilidade de 3 menos a média ao quadrado, mais a probabilidade de 4 menos a média ao quadrado, mais a probabilidade de 5, que multiplica 5 menos a média ao quadrado. Isso tudo dá 0,5089363722225. A fórmula para variância aí é essa fórmula complicada, e a variância de ANP é n elevado a p menos 1, que multiplica n menos 1 elevado a p, mais n menos 1, que multiplica n menos 2 elevado a p, que multiplica n elevado a p menos 1, menos n menos 1 elevado a 2p, tudo isso sobre n elevado a 2p menos 2, tá? Fazendo os cálculos, a gente chega praticamente no mesmo valor, né? Substituindo o n e o p lá, né? No nosso caso, que a gente está tratando n igual a 5 e p igual a 7, né? E o erro só cai na 12ª casa decimal, né? E lembrando que o desvio padrão, né, que é o sigma, geralmente é indicado por sigma, é a raiz quadrada da variância, e no nosso caso aí daria 0,7134, tá? Se, por exemplo, a gente calculasse o sigma o desvio padrão, né, da distribuição A com álbum de 5 figurinhas, se a gente compra 21, o desvio padrão daria menor, 0,2108, né? E a esperança daria 4,95. Bom, o que significa um desvio padrão pequeno? Significa que os valores próximos da média têm mais probabilidade de ocorrer, tá? Funciona mais ou menos como a margem de erro lá das pesquisas de opinião, tá? Essa fórmula da variância de
A, né? Ela foi obtida de um modo empírico, tá, gente? Eu programei a calculadora para calcular para diversos valores de N e P, e aí eu fui tentando adivinhar a fórmula. E depois eu testei para uns 20 casos, mais ou menos, deu exatamente isso. Tá bom? Bom, explicando essa parte aí que eu falei para os colecionadores logo no começo do vídeo ali, tá? Então eu disse que num álbum de 620 figurinhas, né, espera-se comprar 3.987 figurinhas, né, para a gente encher o álbum, tá? Esse 3.987 é baseado numa fórmula que é o seguinte: o número esperado é n ln de n. Aí no caso 620 vezes ln de 620 dá 3.987. Na verdade, se a gente comprar essas NLN de N figurinhas, então, em média, vai faltar uma figurinha para completar o álbum, tá? Mas como só vai faltar uma, e é a média, né? Então existe uma boa chance da gente completar o álbum mesmo, né? Tá. Existe um teorema muito bonito sobre isso aí, e eu não resisto, eu vou ter que falar. Então vamos supor o seguinte, que seja HN igual a 1 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 3 mais 1 sobre 4 até 1 sobre N. Então, a esperança, se eu tiver um álbum de N figurinhas e eu comprar NHN figurinhas, se o n vai para o infinito, essa esperança é n menos e elevado a menos gama, que é mais ou menos n menos 0,5615. E esse gama aí que está a beleza do negócio é a constante de Euler-Mascheroni, é 0,57721. Tá bom, então, gente. Tá, muito obrigado e até outro dia, se Deus quiser. Tá?